E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até $300. Se você usar o cupom ZOEIRA1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje, por exemplo, tem jogos acontecendo aí, tem o Lyon em campo, tem o Torino em campo, tem cassino, tem basquete, é uma infinidade de esporte e diversão na 1xBet, então não perca tempo. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, lembrando que quando você entra no link, você também está ajudando aqui o canal da Zoeira do Fogão. Bom, dito isso tudo, vamos lá ver as novidades do Botafogo de hoje, vamos ver. O Botafogo acertou a contratação do Luiz Henrique, lembra? Ponta, jogou no Fluminense, cria do Flu. Daqui a pouco apresenta o Botafogo outro reforço no estádio Newton Santos. Aí o Ricardo Laia que vai contar pra gente quem é. Tudo bem, Laia? Tudo bem, Escobar? Boa tarde a você, um grande abraço a todos. Essa contratação aí do Luiz Henrique que você falou será a mais cara da história do Botafogo e também do futebol brasileiro em valores absolutos. O investimento é de 20 milhões de euros, o equivalente a 106 milhões de reais. E o Botafogo venceu a concorrência com o Flamengo, Fluminense e também o Corinthians, que procuraram o Luiz Henrique. O atacante de 23 anos estava no Betis da Espanha desde 2022, quando havia sido vendido pelo Fluminense. O Luiz Henrique foi convencido por John Textor, dono da SAF do Botafogo, a voltar agora ao Brasil e depois retornar à Europa para vestir a camisa do Lyon da França, clube que também pertence a John Textor. Ainda não há uma definição de quanto tempo o Luiz Henrique ficará no Botafogo. E daqui a pouco aqui no estádio Newton Santos, o venezuelano Savarino será apresentado. O jogador de 27 anos estava no Salt Lake dos Estados Unidos e assinou com o Botafogo até dezembro de 2026, Escobar. E com o nosso Ricardo Gonzalez, nosso Gonza, para falar da notícia de hoje do futebol brasileiro, contratação do Botafogo, tá lá no ge.globo, ó, bota aqui no nosso telaço. A compra do Botafogo hoje acerta a contratação de Luiz Henrique, venceu a disputa, tinha outros clubes brasileiros também interessados, 106 milhões de reais, valores atuais, né, de 2024, maior compra da história do Botafogo. E aí, em valores corrigidos, só está atrás do Tevez, do Arrascaeta, do Edmundo e do Pedro. Se a gente considerar os valores, mas em números absolutos, até o maior da história do Brasil. Enfim, 20 milhões de euros está desembolsando o John Textor. E aí está explicado lá no ge.globo como funciona essa contratação. É o Botafogo quem está fazendo a compra dos direitos do Luiz Henrique. Não é pelo Lyon, é pelo Botafogo. Mas há no contrato a previsão de que em algum momento, não tem uma data definida, pelo menos não temos essa informação, ele joga no clube francês. Mas vem pro Botafogo para disputar essa temporada, Alex. Uma baita contratação, bela contratação do Botafogo, né? E vai além da gente discutir se é a maior do Brasil ou não. 106 milhões para um clube brasileiro como o Botafogo estar investindo já é de se comemorar. Sim. E tomara que realmente esteja confirmado, né, Cami Gonza, para a gente não ter surpresa. E é um jogador que realmente desses clubes, tendo essa condição, é óbvio, né? Que eu também contrataria. E o Botafogo precisa de mais de um jogador com essa característica, desse tamanho, com esse talento que é muito jovem ainda, para assumir um protagonismo. Anos, né? Porém, quando ele subiu e ele jogou no Fluminense, ele demonstrou realmente esse talento. Hoje, o quê? 2 anos após ele ter saído, 1 ano e meio, 2 anos, ele vai voltar realmente ainda mais maduro, porque ele jogou bastante tempo lá no Betis. E, ao mesmo tempo, o futebol brasileiro, de novo, mostrando essa força. Eu acho importantíssimo, sim, esse movimento do Botafogo, porque ele se encaixa perfeitamente naquilo que precisa para poder dividir responsabilidades e protagonismo, mas para acrescentar algo que o Botafogo hoje ainda está precisando. Porque tem jogadores que são mais parecidos, penso eu, nessa condição, e o Luiz Henrique vem para ajudar um Tiquinho, que é mais diferente, um Eduardo, a criar isso, e, de repente, deixar mais leve para um Vitor Sá, para um Júnior, enfim, aí você acabar seguindo. Mas é legal, precisa de mais nomes, mas é um número espetacular e eu acho que o torcedor pode ficar bem feliz. Acho que é bem nesse caminho do diferenciado, né? Desse jogador que está numa outra prateleira, né, Gonza? Que chega dando aquela empolgação ao torcedor pelos valores que demonstram isso, né? 106 milhões de reais, 20 milhões de euros, mas pelo que a gente sabe que o Luiz Henrique já entregou aqui no Fluminense, está entregando no Betis, que ele pode trazer para o Botafogo, né? Eu vejo independentemente do campo, porque no campo eu tenho pouquíssimas dúvidas de que vai funcionar muito bem.
Eu acompanho muito futebol de base aqui no Sport TV e assim, eu transmito os jogos do Luiz Henrique pelo Fluminense na base desde o sub-16, 17. Então, assim, desde sempre achei o Luiz Henrique um cara diferente, um cara que faz o futebol parecer fácil. Ele joga, como a gente costuma dizer, às vezes ele bate na bola com nojo, mas é recurso, não é marra, é o jeito dele jogar. Mas acho que nesse primeiro momento, a primeira vitória, a primeira coisa positiva dessa negociação é uma resposta exatamente para o torcedor do Botafogo que acabou 2023 com aquela tristeza, aquele gosto de cabo de guarda-chuva depois daquela decepção no Campeonato Brasileiro. E ele recebe um presente desse tamanho, porque independente se é a maior, se é a primeira, se é a segunda, é dinheiro... É das maiores. Pacas. Já é das maiores. Muito expressivo. E talvez só o Botafogo, pela questão do John Textor, pela questão da SAF, só o Botafogo talvez tivesse a oferecer ao Luiz Henrique a condição de vir para cá e deixar uma porta aberta para voltar para a Europa, no caso do Lyon. Eu me lembro muito, quando eu vi a notícia, me lembro de quando o Palmeiras contratou o Dudu, que tinha uma disputa também, tinha uma disputa com o Corinthians, com o São Paulo, e aí o Palmeiras vai lá e ganha essa disputa. E aquilo ali deu ao torcedor do Palmeiras uma confiança danada. O Botafogo estava brigando. Que parecia um absurdo do Dudu, olha o retorno que acabou gerando no sentido geral. E olha no que o Palmeiras acabou se transformando. O Luiz Henrique tinha o Fluminense, que era o time que o formou, era onde ele se sentia em casa, onde ele era ídolo. Depois, o Flamengo, que tinha capacidade financeira para pelo menos negociar, pelo menos sonhar. Diretores do Flamengo chegaram a ir ao Bet para conversar, chegaram a ter um acerto com o Luiz Henrique, e aí o Botafogo vai lá e passa por cima disso tudo e ganha. Isso é uma vitória num começo de negociação espetacular. E depois, o que ele vai significar dentro do campo, a gente vai ver, mas eu não tenho dúvida de que vai dar certo. E a escolha pelo Botafogo, do atleta, do empresário, é muito legal. Lógico que da maneira que era dirigido antes o Botafogo, não vamos falar sempre por maldade, mas pela dificuldade financeira, era difícil um caso desse acontecer por você ter poder de ir lá e convencer. E é lógico, o John Textor, ele tem Premier League na mão e tem campeonato francês, então tem Champions League o tempo todo. Então torna-se realmente também atrativo e mais atrativo do que se ele tivesse vindo para o Flamengo, eu penso, sabe, Cami? Que já tem tantos atletas. E eu também quero ver, né? A gente acho que quer ver os outros times também podendo ter esses atletas para ter o equilíbrio de mais alto nível. A competitividade para o nosso campeonato também, para o Campeonato Brasileiro. Então, agora já na expectativa, já ansiosa. Só rapidinho, me lembrei, o Textor tem que arrumar um avião rápido para trazer ele para a pré-Libertadores. Aí melhora muito. 21 de fevereiro já é o primeiro jogo do Botafogo. Tem que estar em campo. Já na expectativa de ver o Luiz Henrique, então, de volta ao futebol brasileiro. Quem venceu hoje está mais tranquilo também? Bom, família zoeira, tá aí, né? O Botafogo realiza a maior contratação da história do futebol brasileiro. Muitos torcedores, inclusive eu, chateado ainda com a questão de 2023. Sabemos que precisamos passar um pano nisso, ou não também, porque às vezes lembrar dos erros fortalecer o futuro, né? Então talvez não esquecer totalmente 2023, mas tentar dar uma superada. Mas para isso o Botafogo precisa jogar. Não fazer que nem fez no último jogo, perder por 1-0, pro Boa Vista, jogando nada. O Botafogo precisa aquecer a sua torcida novamente, cara. Eu tava vendo campeonatos estaduais de outros estados e os estádios cheios, lotados. Né? Porque o seu time leva a torcida junto. Não, o Botafogo precisa voltar a incendiar a sua torcida para que a torcida comece a esquecer um pouco de 2023 e projetar 2024. O Botafogo acertou muito em cheio, na minha opinião, em contratar o Luiz Henrique. Eu sei que o Botafogo precisa de outros lugares, né, de contratações laterais, principalmente, um camisa 10 ali para brigar junto com o Eduardo, ou para ser titular e botar Eduardo para reserva. Que o Tiquinho volte a jogar bola, que precisamos de um reserva para o Tiquinho. Ou seja, o Botafogo ainda está carente em algumas posições, inclusive, como eu falei, na lateral, de urgência. Mas a contratação do Luiz Henrique mostra uma força que o Botafogo, alguns anos atrás, bem recente, não queria imaginar
que poderia chegar a uma contratação no valor desse. Ah, zoeira, mas o Botafogo ele vai ficar um tempo, depois vai pro Lyon. Sim, foi por isso que ele aceitou vir pro Botafogo. A ideia dele é continuar jogando na Europa. Simples. O que o John Textor fez? Olha só, vamos lá pro Botafogo, você fica um ano no Botafogo, depois eu te levo de volta pra Europa, você vai pro Lyon. Né? Por quê? O Flamengo estava tentando pagar 10, 11 milhões de euros por ele. O Fluminense falou assim, não, o garoto é nosso, foi lá para fora, então se ele vai voltar para o Brasil, que ele volte para o Fluminense. Tentou atravessar o Flamengo. O Corinthians também se interessou pelo garoto. E o Botafogo, com o John Textor, conseguiu fazer um milagre. Né? Porque o Luiz Henrique não tinha garantia de que se ele viesse para o Flamengo, para o Corinthians, ou até mesmo para o Fluminense, que foi o time que revelou ele, que ele voltaria para a Europa. Então o garoto também foi inteligente. Não, eu vou fechar com o John Textor, vou ficar um ano no Botafogo e de lá eu tenho uma promessa de que retornarei à Europa e aí vou pro Lyon, se der certo, vou estar sempre em algum time por aqui. Cara, que sacada do John Textor ter pensado nesse esquema. Enfim, é um dinheirão, é muito dinheiro. Eu não lembro por quanto que o Fluminense vendeu ele, mas eu sei que o Fluminense faturou mais de 70 milhões na época que vendeu ele. Eu vejo muito botafoguense que não lembra dele, que não sabe quem é ele. Caraca, o moleque jogou muito no Fluminense, muito. Não é à toa que ele foi pro Betis e jogou muito bem no Betis também. Marcou bastante gols lá e agora vai pertencer ao Botafogo. Eu sei que ele é um canhoto que joga até pela direita, né? Então ele joga pela direita ali, aonde tem o Savarino, já tem o Victor Sá. O Victor Sá deve voltar para a esquerda ali, brigar por vaga junto com o Jefinho. Olha só o Botafogo, imagina, Jefinho, Luiz Henrique. Cara, vai ficar as pontas do Botafogo, vai ficar uma aceleração, porque os dois são muito parecidos. Se você pegar o Jefinho e o Luiz Henrique, são muito parecidos o futebol deles. Imagine, os adversários vão ficar tontos com o Botafogo, assim que a gente projeta, né, que possa vir a acontecer. Esperamos que o Tiquinho volte a jogar, que tenha um reserva à altura, para que possam estar sempre brigando por titularidade. Isso é importante, é saudável no clube. Bom, eu estou muito animado com essa contratação do Luiz Henrique, muito animado mesmo. Comecei a ver uma luz no fim do túnel. E eu tenho certeza que os caras estão, né, correndo por fora para trazer logo ali um lateral, né, até mesmo reservas à altura ali na nossa zaga também. Bom, estou animado, galera. E vocês? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, que eu faço questão de ler todas e deixar um coraçãozinho para você. Ah, papai, até esqueci um pouco do Campeonato Carioca depois daquele vexame. Comecei a me animar. E faltam menos de um mês para a estreia da pré-Libertadores. Então é muito importante realmente que o John Textor vá lá, pegue o garoto, traga para que o Thiago Nunes comece a ajeitar ele ali e começar a planejar, né, Thiago Nunes? Né? Planeja bem isso aí antes de botar o teu time ideal aí. Vamos lá, galera. Tô animado, hein? Qualquer informação importante do Botafogo eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!